Hello everyone, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Marcos e vamos para mais uma aulinha rápida aqui na nossa plataforma. Hoje vamos falar de verbo to be, aquele verbo que tanto atazana a nossa ideia, porque você vai saber dele no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até na faculdade você vai ouvir falar do bendito verbo to be. Isso é muito fácil de você entender, porque ele é um verbo irregular que é muito usado para a gente poder entender mecanismos de utilização do verbo na língua inglesa. Então vamos começar pelo começo. Hoje é o começo mesmo. Olha só, vamos primeiro dar aquela introdução básica para que você entenda o que é o verbo e o que ele faz, o que ele significa numa oração, numa frase. Vamos pensar comigo aqui. Assim como na língua portuguesa, a gente tem alguns termos que são palavras, né? Termos, palavras, e que eles têm uma sensação, eles têm uma informação importante para passar para a gente, que são movimentos, que são ações. Então, a diferença de uma palavra comum para um verbo é que ele tem ação, ele tem movimento. Então, olha só os exemplos: falar, cantar, andar, correr, namorar, sonhar, tudo isso são movimentos. A gente está imaginando isso acontecendo, essa sequência de movimentos. Então, isso é uma ação, correto? Então, olha aquele mantra: toda palavra que tem ação é verbo, né? E toda oração tem que ter ação. Então aí a diferença: frase não tem verbo, oração tem, porque toda oração tem que ter ação. E assim como na língua inglesa e portuguesa e em outras línguas também, existem verbos que são regulares, aqueles que não mudam a sua formatação. Por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, ele fica no cante, 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 cante sempre. Isso são verbos regulares. E o verbo to be é um verbo irregular, ou seja, ele muda de forma, né? A gente vai ver as três formas que eles se apresentam daqui a pouquinho e você vai saber que eles são bem diferentes uma das outras, por isso são verbos irregulares. Mas, para começo de conversa, o verbo to be significa ser ou estar, ok? Eu sou ou eu estou. O que vai diferenciar, o que vai me dizer se eu estou usando ele no sentido de ser ou no sentido de estar, é o contexto da minha oração, beleza? Vamos embora. Olha só, para quem não conhece, apresento a vocês os três tipos de formas que os verbos to be podem aparecer: am, are ou is. Am, are ou is. Ok? Eles vão ser colocados de acordo com a sua pronominação. Aí você fala assim: pronominação, professor? O que é isso? Vamos falar disso já já. Além do verbo, outra coisa importante para a gente saber é que tem o pronome. Você lembra do pronome? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. E o ele pode ser ele, ela, e o eles e elas, né? Tem o gênero desse pronome também está muito definido e muito junto. Pois é, junto com o verbo ele sempre tem um pronome, né? E a função principal do pronome, que é esse eu, tu, ele, nós, vós, eles, é conjugar o verbo, eu canto, tu cantas, ele canta, e também, preste atenção, substituir o nome. Se a gente tem uma situação em que eu tenho um nome, eu posso trocá-lo por um pronome para aí poder fazer mentalmente essa minha conjugação, essa minha operacionalização, digamos assim, tá? Do que eu quero que vocês façam no exercício de hoje, principalmente. Então, como é que isso fica bem claro para você? Se eu tenho um nome, por exemplo, João, qual é o pronome que eu posso trocar por João e que permaneça com a mesma clareza, né? Que eu consigo entender essa oração. Então, em vez de João, eu posso substituir João por ele? Posso, né? João foi à feira, ele foi à feira. Não posso substituir de João para nós, né? João foi à feira, nós foi. Ih, já deu errado. Melhor não, hein? Vamos ver um exemplo prático aqui, ó. Eu peguei um exemplo chamado Maria is a nurse, mas eu deixei Maria is a nurse de propósito para você entender uma coisa. A gente tem que substituir um nome aí. Qual que é o nome? É o nurse ou é a Maria? Quem é o sujeito dessa minha oração? É a Maria. Então, obviamente, o que eu posso trocar por Maria e permanecer com o mesmo sentido na minha oração? Em vez de Maria, eu posso substituir Maria por eu? Não, né? Tu, nós, ele. Elas? Não, é ela, né, gente? Pois é. Maria is a nurse, ela é uma enfermeira. Então,
she is a nurse. Do ladinho aqui a gente tem também essa formatação em inglês, ó. Então a gente tem a mesma coisa que eu coloquei aqui do lado de cá, a gente do lado de cá, só que em inglês. A gente pode substituir Mary por qual nome? I, you, he, it, we, they ou she? Olha aí, she, né? E tem uma regrinha, uma brincadeira que a gente faz para lembrar, né? Quem lembra de desenho animado vai lembrar do He-Man e da She-Ra. Eram dois irmãos aí, né? Todos fortes, poderosos e tal. E aí, ó, He-Man, He-Man, ele é o homem, he, ele. E o She de She-Ra, She-Ra é ela, ok? He-Man e She-Ra. Nunca mais a gente esquece. Pois é. A gente vai ter uma proposta aqui, uma atividade proposta para você. Nosso tempo já está acabando, vou ser bem rápido. Que você tem 3 coisas importantes para fazer. Primeiro, associar sempre o nome com o pronome e o verbo com o pronome. Então, primeira etapa. Vão aparecer itens para você completar. Ou é com pronome ou com verbo. Então, se liga nisso aí. A segunda, e talvez a mais pegadinha dessa atividade, é você saber que se você tem nomes, você tem que trocar pelo pronome para saber, para poder entender, na verdade, se isso vai encaixar, ok? E por último, a gente vai operacionalizar o quê? Como é que a gente monta frases, orações? Com que ordem que a gente segue? Sempre o sujeito, depois a ação e depois o objeto, ok? Vamos embora. Essa minha tabela aqui vai salvar a gente muitas vezes, inclusive nas outras atividades, onde nós vamos falar de singular e plural. Mas hoje nós não estamos ainda nesse passo. Só para você lembrar, o verbo to be está aqui, ó, do lado direito, para você entender. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Mas, professor, apareceu esse it, o que é esse it, meu Deus do céu? Vou explicar para vocês. Eu é I, you é você ou tu. Agora, he-man é o ele, she-ra, que é ela, e o it. Gente, o it é usado para animais, objetos, coisas que não tem muita definição. Então eu gosto muito de lembrar daquele palhaço malvado do filme, o It, a coisa, It. Ninguém sabe o que é, uma interrogação, ok? Então, he para ele, she para ela e it para coisas indefiníveis, digamos assim. Depois eu tenho o we, que é o nós, né? We are the world, lembram disso? Nós. E o, que é o plural, tá? Ele permanece da mesma escrita, mas ele está no campo do plural. E depois o they, que é o eles. E esse they, ele serve para as 3 coisas. Para o He-Man, para a She-Ra e para o it. Então não se esqueça que o they é plural da terceira pessoa, tá bom? E aí nessa tabela amarelinha, que aqui vai salvar a gente, já está ali bem claro, ó. Primeira pessoa do singular é o I, segunda é o you, terceira é o he, she e it, estão todas juntas. Depois no plural eu vou ter o we, o you novamente, e na terceira do plural eu tenho o they, que serve para essas 3 primeiras que a gente já usou. Mas isso é plural, vamos falar disso na próxima aula. Bom, a atividade vai vir no PDF anexo para você usar aí, então observe bem, imprima se você quiser fazer manualmente, ou então tente aí fazer no seu editor pelo próprio aplicativo, pelo próprio celular. Fique atento então para a troca de nome por pronome. Tem as opções para você preencher, tá bom? Vai aparecer o que você tem que preencher nas lacunas corretas. E por último, você tem que saber ordenar a frase, sempre seguindo sujeito, ação e objeto. Ok? Qualquer dúvida me chame aí no WhatsApp 11 94 966 3999, manda mensagem, não liga porque não dá para atender, tá bom? Na medida do possível eu vou atendendo vocês aí. Meu site para você pesquisar essa e outras aulas lá é o profmarcos.com.br, www.profmarcos.com.br. Minha arroba do nosso Instagram, Twitter e tudo mais é o @marcosmais, beleza? Meu e-mail para você quiser mandar também e-mail, tá aí marcos.lima@sãosebastião.sp.gov.br. A gente se vê na próxima aula e até mais, pessoal. Se liga aí, tamo juntão e até a próxima.